O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. Olá e seja bem-vindo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez uma confissão estarrecedora. Durante um discurso na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, Barroso admitiu algo que todo o Brasil já sabe, mas nenhum ministro do STF admitia. Ele confessou que algumas decisões da Corte, sem sombra de dúvidas, estão sabotando o combate à corrupção no Brasil. É como se estivesse abrindo as portas para que os corruptos se fortaleçam e voltem ao poder. Imagine só, condenações anuladas e caminho livre para figuras controversas voltarem à política. Barroso não se conteve e destacou que várias dessas polêmicas decisões foram tomadas de forma questionável pelos ministros do STF, colocando em xeque todo o trabalho de combate à corrupção. E sabe o que é mais grave? Ele mesmo admitiu que em muitas dessas situações foi voto vencido e que, supostamente, estava lutando contra o que considerava um desastre para o país. Veja. Eu vou falar das decisões polêmicas, e acho que eu concordo e acho que eu não concordo, para dar uma visão plural de que a vida no direito não é uma vida simples, e que há complexidades e que há visões diferentes do mundo, e que as minhas posições não prevaleceram em algumas situações que eu gostaria que tivesse prevalecido. E, portanto, o Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões. A primeira que eu registraria, voltou atrás na possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau, que é o padrão mundial, e com isso os processos muitas vezes se eternizam e prescrevem e a gente não consegue dar uma satisfação social a tempo e a hora. Não prevaleceu a minha posição e a gente na vida deve saber conviver num colegiado com posições diferentes, mas aqui eu registro que a minha posição era diferente. O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões, porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. No caso de um senador que foi gravado pedindo propina, o Supremo entendeu que só o Senado poderia ou não ratificar a decisão de afastamento. Portanto, houve algumas decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade. Porém, como disse, o fato de eu discordar não me impele a tratar com desrespeito a posição das pessoas que pensam de maneira diferente. É assim que é a convivência democrática. O caso mais polêmico de todos, e também dele não vou fugir aqui, foi a decisão que invalidou a condenação do ex-presidente Lula e atual presidente. E ali o Supremo entendeu, em razão de fatos supervenientes, que houve quebra da imparcialidade do juiz e motivado, sobretudo, pela circunstância de que o juiz que havia afastado o ex-presidente da disputa eleitoral aceitou tornar-se ministro da Justiça do governo que foi eleito porque o outro candidato não pôde concorrer. E a maioria do tribunal entendeu que isso era uma demonstração de parcialidade e anulou a decisão. Eu sei que é uma decisão polêmica, mas é uma decisão fundamentada em bases racionais. As pessoas podem concordar mais ou podem concordar menos. O presidente da Suprema Corte admite que os ministros do STF tinham conhecimento da corrupção nos mais altos escalões, mas, mesmo assim, decidiram anular as condenações desses corruptos. É como se estivessem dando carta branca para a impunidade. E não para por aí. Recentemente, um caso escandaloso veio à tona. Olívio Rodrigues Júnior, acusado de ser um dos cabeças no esquema de corrupção que ficou conhecido como o Departamento de Propinas da Odebrecht, está tentando se safar de outro processo da Lava Jato, simplesmente se baseando em decisões anteriores do STF. É um absurdo. Olívio está buscando se beneficiar de uma decisão que liberou outro envolvido em corrupção, o seu chefe, Marcelo Odebrecht,
alegando irregularidades nos procedimentos da Lava Jato. A realidade é dura. A corrupção não pode e não deveria vencer. Mas quando chega na Suprema Corte, os corruptos acabam saindo vencedores.